Agora saiu. Paz, irmãos, boa noite a todos. É muito alegre, muita alegria no meu coração estar aqui com vocês hoje à noite. Amor, você está dando risada só porque eu falei errado? Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a Deus por eu estar aqui nesse momento. Eu não vou me alongar muito, senão o Ricardo não vai sobrar tempo para ele ministrar a palavra. Mas eu só tenho que agradecer a Jesus por eu estar aqui. Eu estou casado há 18 anos, com mais 2 namoros, 20 anos. E faz 8 anos, amor? Faz uns 8 anos, quase 9, né? Que eu entreguei minha vida realmente para Jesus. E é muita alegria no meu coração. E assim, se eu fosse testemunhar aqui todas as dificuldades que a minha esposa teve, e Deus supriu aonde que eu faltei. E ela teve a paciência e a paz para aguardar. E ela aguardou e eu estou aqui. E eu agradeço muito a Deus por isso. Amém? Vou chamar o irmão Ricardo aqui. Ele que vai ministrar a palavra para nós hoje. Amém? Agradeço pela presença dele. Fico muito feliz por ele ter aceitado esse convite. Vamos orar pela vida dele, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero entrar na Tua presença, Jesus, para agradecer esse momento, agradecer, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Pai, muito obrigado mesmo, do coração, meu Pai. Quero pedir a Ti, meu Pai, que abra nossos corações, acalma nossa alma, meu Pai, para que a palavra que o irmão Ricardo agora vai trazer para nós seja um banquete, meu Pai, e que nós nos alimentamos dela, meu Pai, e saímos daqui, meu Pai, fortalecido para nossos casamentos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pela Tua glória, meu Pai. Peço também, meu Pai, pelos casais, meu Pai, que não puderam estar aqui essa noite, meu Pai, que o Senhor os proteja, os ilumine, meu Pai, e que o Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas, Senhor. Te agradeço, assim seja. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Podeis assentar? É interessante como é que a gente não se dá conta da velocidade que o tempo passa, né? O Adriano estava me falando agora aqui, 18 anos de casado, e a gente é contemporâneo, porque em agosto agora nós completamos 17 anos de casamento, 19 anos juntos. E são 17 anos de uma história, né? Você escreve e vive muita coisa em 17 anos. 17 anos de experiência, 17 anos compartilhando sonhos, 17 anos vivendo grandes e às vezes difíceis momentos. Todo mundo passa por isso na vida. Quem aqui tem mais de 5 anos de casamento? Levanta a mão. 10? 10? Ó. 15? 20? 21 anos de casamento. Uma maioridade, mais de uma maioridade aí, né? 29 anos de casamento. Glória a Deus por isso. Dá para escrever um livro, dá ou não dá? Dá para escrever um livro. E que conclusão nós chegamos no final de tudo isso? 29 anos de casamento, 17, 18, 21. No final nós chegamos à conclusão de que valeu a pena. Amém? Valeu a pena cada experiência, valeu a pena cada aprendizado, valeu a pena cada luta. Valeu a pena hoje poder deixar como herança para os nossos filhos, não só questões patrimoniais, mas muito mais do que isso, deixar um testemunho de vida para eles. Valeu a pena poder deixar um legado que seja bom, que seja positivo na vida dos nossos filhos, amém? E acima de tudo isso, nós vemos a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para com a nossa vida. E a razão, a causa de hoje estarmos aqui, é porque até aqui Deus tem sustentado o nosso casamento, o nosso relacionamento. Ao Senhor toda honra, glória e louvor. Vale uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Graças a Deus por isso. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 para uma breve meditação. Prometo para você ser bem objetivo no que vou dizer. Um texto bem conhecido dos irmãos, para a gente poder
absorver aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar ao nosso coração nessa noite. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 23. Acharam aí? Acho que está projetado aqui, não? Acharam? Podem ler comigo? Vamos lá. Gênesis 2, a partir do 23, diz assim: Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Diga comigo, uma só carne. Mais forte, uma só carne. O relacionamento que faz de nós uma só carne. Se você hoje tivesse que apresentar um trabalho de conclusão de curso, cujo tema fosse esse, qual o significado do casamento? E eu não estou falando da etimologia da palavra, estou falando da experiência, do aprendizado que você tira desse relacionamento. O que você diria? É a união entre duas pessoas que se amam? É viver o resto da minha vida com a pessoa amada? Isso é casamento? Pode ser que sim. Se eu tivesse que trazer uma definição para esse tema essa noite, eu diria para você que trata-se do mais profundo e desafiador relacionamento entre um homem e uma mulher. Querido, não existe uma expressão de convivência que seja tão significativa quanto o casamento. Em uma tradução de dicionário, uma explicação de dicionário, diz-se que casamento é a união espontânea entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. E essa união, ela é resguardada e amparada de direitos e muitas, e põe muita nisso, muitas obrigações. E dessa união entre um homem e uma mulher, vai ter origem a célula mais significativa para a sociedade que nós conhecemos como família. O texto de Gênesis explica como esse relacionamento ele vai nascer. Nasce do propósito do coração de Deus, que identifica no homem que ele precisa de uma companheira. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra diz que disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então o que Deus decidiu? Vou fazer para ele prega comigo, vou fazer para ele uma auxiliadora, uma companheira que lhe seja idônea. Você conhece a história. Deus faz cair um profundo sono sobre o homem. E tomando uma de suas costelas, ele formou a mulher. Santo Agostinho diz assim, que o ato, é um pensamento interessante, o ato de Deus ter tomado uma costela do homem para formar a mulher, foi para estabelecer o princípio de semelhante. Por que Deus não tomou um osso da cabeça ou um osso do tornozelo? Porque a mulher não foi feita para mandar no homem, nem tampouco ser a sua escrava. Foi feita sim para caminhar ao seu lado, para ser a sua companheira idônea, que desfrutasse dele, das delícias e dos desafios da vida. De uma costela, Deus formou esse presente maravilhoso que está do seu lado. Há 29 anos, há 17, 20, 21. Forma a mulher, e o texto sagrado diz que Deus trouxe a mulher até o homem e os uniu em matrimônio. Guarde isso que eu vou dizer agora. A expressão uniu aqui tem um significado de unicidade. Unicidade é igual a singular, único. É como se o homem e a mulher tivessem sido levados a um cadinho e transformados em um só. E essa união que Deus estabeleceu
jamais deveria ser desfeita. Em Mateus capítulo 19, os fariseus vão questionar Jesus a respeito do divórcio. Vão perguntar para ele: é lícito ao homem divorciar-se, repudiar sua mulher, por qualquer motivo que seja? E Jesus responde: vocês não leram nas Escrituras que no princípio, lá no Gênesis, lá na criação, Deus os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher, e serão uma só carne, de maneira que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Um relacionamento estabelecido de um propósito no coração de Deus para fazer de você e sua esposa uma só carne. E o que a gente pode... Eu posso descer aqui, vou atrapalhar? Não? E o que a gente pode aprender a partir deste princípio? O que a gente aprende? Que em um relacionamento sadio, à luz da palavra de Deus, homem e mulher, ambos, deveriam ser indistinguíveis. A semelhança um do outro. Isso quer dizer que se você quisesse conhecer a esposa, deveria olhar para quem? Para o marido. Se quisesse conhecer o marido, deveria olhar para quem? Para a esposa. Em um relacionamento sadio à luz da palavra de Deus, homem e mulher se completam em suas diferenças. Até mesmo porque ninguém é 100% igualzinho um ao outro. Ou é? Sim ou não? Lógico que não. A gente resolve se casar, vai morar duas pessoas, que na realidade vão se tornar em um só. Porém, eu levo comigo toda uma história, toda uma bagagem, uma personalidade, características que me são peculiares. E ela traz com ela as dela. Apesar de termos diferenças, nos completamos. Em um relacionamento sadio, homem e mulher deveriam ser inseparáveis. Você já viu o que acontece quando você fica longe da tua esposa por um determinado período? O que acontece? Larga a casa na mão dele uma semana. O que vai acontecer, irmã? Hã? Ele vai bagunçar ou não vai? Ele vai guardar as coisas direito? Vai lavar roupa? Vai lavar panela? Não vai. Você vai voltar para casa, como é que a casa vai estar? Hã? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e viu Deus que a terra estava um caos. É mais ou menos assim que vai estar a sua casa. Por quê? Nós temos que ser inseparáveis. É óbvio que a gente tem compromisso, tem gente que viaja, tem gente que precisa se ausentar por um período, mas no tocante ao dia a dia deveríamos ser inseparáveis. Em um relacionamento sadio, a afinidade é tamanha que a gente deveria se entender só no olhar. Se entender pelas palavras. Veja, em um relacionamento sadio, a intimidade, ei, presta atenção, ela é tão profunda que ocorre uma conjunção. E dessa conjunção, somos capazes de gerar um novo ser. Não existe uma expressão de convivência tão significativa quanto o casamento. E esse relacionamento, ele traz consigo algumas peculiaridades. Em um relacionamento sadio, ela conhece mais a meu próprio respeito do que eu mesmo. Você já ouviu aquela expressão fogo de palha? Quem já ouviu?
Já? De repente o marido parece que descobriu a pólvora, né? Não, agora eu sei o que eu vou ser na vida. Ela olha para ele e fala, daqui uma semana ele já esqueceu tudo isso, ele já desistiu de tudo isso, porque isso não passa de fogo de palha. Por quê? Porque ela conhece mais a respeito dele do que ele mesmo, e vice-versa. Tá? Veja, esse relacionamento traz consigo alguns aspectos. Aspectos que deveriam ser levados com a máxima consideração da nossa parte. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de 4, no máximo 5, por causa da hora. 5 aspectos, no máximo. Eu quero falar aqui, mais que 5. Vamos lá. 5, que são de máxima importância para um relacionamento. O primeiro deles, amor. Diga comigo, amor. Mais forte, amor. O nosso relacionamento precisa estar alicerçado sobre o firme e sólido fundamento chamado amor. Por quê? Porque se não houver amor, irmão, não há nada. Se não houver amor, não existe nada. E veja, amor é algo diferente de paixão, que é aquela sensação arrebatadora, momentânea. Amor é diferente de sentimento. É diferente e maior do que gostar. Alguém certa vez, eu até conversava com a Simone, acho que a gente falava hoje sobre isso. Alguém certa vez definiu o amor, guarde isso no seu coração, como sendo uma decisão que está acima da nossa própria vontade. Porque quando somos guiados pela nossa vontade, às vezes nós temos a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Pela nossa própria vontade, às vezes queremos exercer juízo ao invés de misericórdia. Então a nossa vontade, parte considerável das vezes, anda na contramão do próprio princípio. Jesus resume um compêndio de 613 mandamentos. 600 e quantos? 13. Em 2, sob um mesmo princípio que é o amor. Ouve, pois, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e de toda a tua força. E amarás ao teu próximo com o mesmo amor com o qual Cristo vos amou. Jesus resume um compêndio de 613 mandamentos em 2, debaixo de um mesmo princípio: amar. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, falando a respeito dos dons, 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo e todo o capítulo 13, ele vai falar algo interessante. Depois de expor toda a questão dos dons, toda aquela especulação por parte da igreja, de querer falar em línguas, de querer interpretar línguas, de querer ver quem era, que tinha o dom mais superpoderoso entre os irmãos da igreja, Paulo diz assim: deixa eu falar para vocês a respeito de um caminho sobremodo excelente. Eu vou falar com vocês a respeito de um caminho que está acima desses dons que vocês estão preocupados. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecias, ou conhecesse todos os mistérios e ciências, e ainda tivesse toda a fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ou então, se eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, fizesse boas obras, ou então entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso se me aproveitaria. E aí ele vai falar das qualidades do amor. Diga para o seu marido, para a sua esposa aí, presta atenção.
Ele vai citar as qualidades de amor que precisam estar presentes no nosso relacionamento. Veja, o amor, ele é paciente. Tem tido paciência em casa, irmão? Hein, irmã? Ele é benigno. Ele tem como essência realizar o bem. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se porta inconvenientemente, não se exaspera. E veja o que ele vai dizer: o amor não busca o seu próprio interesse. Ele se realiza e se satisfaz no bem-estar do outro. Não se regozija com a injustiça, mas ele se alegra na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, o amor tudo espera, tudo suporta. E aí ele fecha com chave de ouro: o amor jamais acaba. Não podemos permitir que no nosso lar haja ausência de amor. Lembra quando você veio para a igreja, e isso era um jargão muito comum na igreja, que dizia assim, né? Que o nosso lar precisava ser um pedacinho do céu. Quem já ouviu isso? Pode estar caindo a folha lá fora, o temporal pode estar terrível lá do outro lado, porém na minha casa, aqui dentro, o meu lar precisa ser um pedacinho do céu. E posso ser sincero com você? De fato precisa ser. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Veja, o mundo sofre e padece com a carência de pessoas que conheçam e que de fato saibam amar. Por que há tanto sofrimento lá fora, irmãos? Por que há tanta maldade lá fora? Por que há tanto desespero? Por que há tanta coisa ruim proliferando pelas ruas e muitas vezes em vários lares? Pela ausência desse aspecto tão positivo e tão importante que é o amor. Não pode faltar amor na nossa vida. Não deve faltar amor no nosso relacionamento. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Dias atrás eu tomei uma decisão. Uma decisão que vai acima da minha própria vontade. Assim como o amor. Decidi deixar de ter uma vida sedentária. Falei, não, eu não estou me sentindo bem, eu estou ofegante, isso está me fazendo mal. Falei assim, não, vou pôr um tênis no pé e alguma coisa eu vou fazer. Vou caminhar, vou correr, alguma coisa eu tenho que fazer. Uma decisão que estava acima da minha vontade. Porque a vontade que a gente tem, como o pastor falou aqui, é sombra e refrigério. Não é isso? Falou, não, mas eu preciso mudar. Coloquei um tênis no pé e passei a fazer exercícios físicos, caminhada, corrida. E assistindo o vídeo de um médico, ele falou algo que chamou muito a minha atenção. A respeito justamente dessa questão da alimentação e da atividade física, ele falou algo que chamou a minha atenção. Ele disse assim, toda vez que a gente se propõe a colocar algo em prática na nossa vida de forma constante, a partir do 10º dia, esse algo tornou-se em um hábito. Um hábito que, quando não praticado, vai causar uma carência no nosso coração, a gente sente falta. E vou dizer uma coisa para você, hoje, é meio-dia, eu estou com o tênis no pé correndo. É 1h da tarde, se precisar, eu estou com o tênis no pé correndo. Por quê? Porque eu sinto falta. Precisamos exercitar o amor de uma maneira que ele se torne um hábito, que quando não praticado, cause uma falta no nosso coração. Deu para entender? E como é que a gente pode desenvolver isso? Ame mais. Jesus disse assim, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, hein? Está distante. Então, querido, ame não apenas em palavras, muito mais do que isso, ame em atitudes. Ame no cuidado, ame na atenção que você dedica para a pessoa. Ame nos pequenos gestos do dia a dia, no abrir a porta de um carro, sabe? No oferecer um copo de água.
essas coisas mostram que nós de fato estamos colocando na nossa vida esse dom tão precioso que é o amor. Amém? Vamos ganhar tempo. Segundo aspecto, cumplicidade. Diga comigo. Cumplicidade. Veja, cumplicidade é um elemento precioso para um relacionamento bem-sucedido. Ela faz parte da receita de um relacionamento abençoado. Jesus disse assim em Mateus capítulo 12. Ele vai dizer que o reino que está dividido contra si mesmo será devastado. E a cidade ou casa que estiver dividida contra si mesma não subsistirá. A cumplicidade no nosso relacionamento tem que ser tal, de forma que tudo nos seja comum. Não existe mais esse negócio de meu ou teu. Tem isso lá na sua casa? Isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Isso tem que acabar. Em um relacionamento, onde as partes querem viver de forma distintas, independente um do outro, não pode haver sucesso. Em um relacionamento onde as partes moram dentro de um mesmo ambiente, debaixo de um mesmo teto, mas em realidades totalmente distintas, aonde você não faz parte dos meus sonhos, você não se enquadra nos meus ideais, a casa está dividida e ela vai subsistir. Lares aonde ocorre uma disputa interna, é o meu salário, é o meu carro, é a minha casa, são os meus filhos. E existe um sentimento prazeroso de se sobrepor ao próximo. Eu sou feliz quando mostro para ela que o dinheiro que paga as contas de casa é meu. Eu me satisfaço na realidade de mostrar para o outro que o meu papel aqui é mais importante. Lares assim estão divididos e não podem permanecer de pé. Por isso a cumplicidade, e no melhor sentido da palavra, não no sentido da conivência com o erro do outro, mas no sentido literal de companheirismo. E a essa altura do jogo, quantos deixaram de ser companheiros? A irmã falou aqui na frente, já não andam mais de mãos dadas, já não desejam mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, já não tem mais 5 minutos para sentar juntos e tomar um café e compartilhar um pão e bater um papo, trocar uma ideia. Esse negócio de falar assim, eu te amo, para que eu vou falar? Você já sabe que eu te amo, eu vou ficar repetindo isso aí, sou papagaio de pirata? Não precisa, você já sabe que eu te amo, nós estamos juntos há 29 anos, é impossível você não saber que eu te amo. Irmãos, debaixo do pressuposto da dinâmica da vida, dessa correria que todos nós aqui enfrentamos todos os dias, é ou não é assim? Muitos debaixo desse pressuposto acabam se distanciando. E boa parte das vezes até mesmo sem perceber. E isso vai trazendo um esfriamento que pode levar o relacionamento à falência. Eu já não consigo mais sentir falta dele, eu já não consigo mais sentir a ausência dela. Nós precisamos ser mais cúmplices uns dos outros, mais companheiros. Sabe? Isso é de suma importância para a nossa vida. Isso é de grande valor, de grande estima. E como é que a gente se torna mais companheiro? Começa aí, querido. Se dispondo mais em favor dele, em favor dela. Se colocando de forma mais acessível. Acompanhando e perguntando, ei, eu posso te ajudar em algo? Você está precisando de alguma coisa? Será que hoje você não quer descansar um pouquinho? Relaxar um pouco? Deixa aí a cozinha comigo.
Já falou isso para você alguma vez, irmã? Sim ou não? É difícil, hein? Nem que saia lá um miojo. Mas é difícil. Mas a gente precisa ser mais companheiros, irmãos. Nos ideais, nos propósitos, nos projetos. Mais juntos. Quanto mais juntos nós andarmos, caminharmos, mais abençoados nós seremos. Pois mais próximos do propósito de Deus nós vamos estar. Amém? Vamos para o terceiro? Terceiro aspecto importante que a gente tem que tratar com a máxima consideração é o apoio. Diga comigo, apoio. Quem se sente apoiado aí? Graças a Deus. Diga assim, eu me sinto. Vai, mais forte, eu me sinto apoiado pelo meu cônjuge. Amém. Apoio é um refrigério para a nossa alma, para o nosso espírito. Graças a Deus eu nunca passei por essa experiência. Mas dura coisa deve ser estar sozinho em meio aos desertos da vida. Dura coisa deve ser se ver sozinho em meio às incertezas, em meio às inseguranças, sem ter com quem falar, sem ter para quem desabafar, sem ter um colo para onde correr. Sem ter uma mão estendida. Sem ter uma palavra amiga, né? Escrevendo para os Efésios, irmãos de Éfeso, o apóstolo Paulo faz uma reflexão de profunda importância para a nossa vida. Ele diz assim, ó, com toda a mansidão e toda a humildade, com toda a longanimidade, que é a grande paciência, suportai-vos uns aos outros. Vamos repetir. Com toda a mansidão e com toda a humildade, com toda a longanimidade, suportai-vos uns aos outros. E suportar aqui não traz a ideia de tolerância. Suportar aqui literalmente significa ser amparo, ser refúgio, ser segurança, ser o porto seguro na vida do outro. Suportar aqui literalmente significa seja a reserva da qual ela possa extrair os recursos que ela precisa no dia da dificuldade. Será que a gente tem sido esse porto seguro? Será que nós temos sido essa reserva da qual o outro extrai os recursos que precisa para o dia da sua angústia? De que maneira nós podemos apoiar mais um ao outro? De que maneira nós podemos ser este porto seguro, este refúgio, essa segurança, essa reserva na vida do próximo? De que forma? Comece elogiando mais. Elogie a casa que ela limpa, a comida que ela faz. Qual foi a última vez? Você se lembrou de elogiar? Elogie a roupa que ela lava, a roupa que ela passa. Será que alguém se lembra disso? Fala, bem, obrigado que você passou a minha camisa, você passou a minha calça, você lavou o meu tênis. Nós lembramos disso? Vamos ser sinceros, não precisa responder não, mas faça uma reflexão com você. Será que você tem lembrado disso? De ser agradecido pelo bem que ela fez a você? Elogie mais o esforço dele em acordar cedo e atravessar o dia trabalhando para trazer o pão para dentro de casa. Qual foi a última vez que você chegou para ele no final de uma tarde, quando ele chegou em casa, cansado, suado, exausto, disse, bem, eu te amo. Obrigado por você ter saído hoje pela manhã, atravessado o dia trabalhando,
e chegado agora para trazer o pão para mim e para os meninos. Comece elogiando mais. Nos tornamos apoio assim. Incentive mais os sonhos, as expectativas, as esperanças. Eu tenho sonhos. Quem aqui não tem? Quem não sonha está morto. Não é verdade? Quem não tem sonhos está morto. Cada um de nós aqui traz consigo uma realidade, uma necessidade, uma vontade e traz consigo também seus próprios sonhos. Então incentive mais os sonhos um do outro. Agora deixa eu falar algo com você aqui. Disponha-se a ser parceiro, até mesmo porque, queira você ou não, dos projetos dela, você já faz parte. É ou não é assim? E eita coisa complicada, a mulher que não tem projeto, existe isso? Eu nunca vi mulher ter tanto projeto assim. Ou eu estou falando alguma inverdade aqui? E de certa maneira, queira eu ou não, eu já faço parte ativa dos projetos que ela traz consigo. Então a gente tem mais é que assumir e falar assim, eis-me aqui, conte comigo que posso ajudar. Nós precisamos aprender a apoiar mais, irmãos, uns aos outros. E veja, existem tantos outros elementos nessa questão de apoiar. Mas os 3 que eu citei, eu vou ficar nos 3. O elogio, o incentivo e a disposição de se tornar um parceiro. Todos eles vão encontrar um ponto de partida em comum. Esse ponto de partida são as nossas palavras. Deu para entender? O pastor recentemente pregou uma palavra aqui a respeito disso. O poder da palavra que sai dos nossos lábios. E debaixo desse princípio, eu preciso fazer 2 considerações com você. A primeira delas, tome cuidado para não ser ou para não se tornar em um crítico contumaz. Já viu alguém que só sabe criticar? Toma cuidado para não ser aquela pessoa ácida, amarga, indesejável, que põe defeito em tudo, que reclama de tudo, que questiona tudo. Para quem as coisas nunca estão bem, nada do que é feito é bom. Sabe, toma cuidado para não se tornar aquela pessoa indesejável. Toma cuidado. Veja o que Hebreus vai dizer. O autor de Hebreus 12:15, não falhe a minha memória, ele fala assim, ó, preste bem atenção. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. E para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. Toma cuidado. Existem pessoas que estão se privando da graça de Deus e estão se tornando tropeço na vida de outros. Existem pessoas que se tornaram críticos contumazes, que permitiram que raízes de amargura brotassem incomodando e influenciando a vida de muitas pessoas. Nós não fazemos ideia do número de irmãos que tem em um culto de domingo, onde nós ficamos aproximadamente 2 horas, tem neste culto o melhor momento da sua semana. Porque sabe que quando terminar o culto e voltar para casa, vai se deparar, como a irmã testemunhou aqui, vai se deparar com uma realidade, onde ela vai encontrar alguém que só sabe reclamar, que só sabe murmurar, que só sabe criticar o que é feito, o que é realizado. Muitas pessoas hoje, no nosso meio, estão vivendo essa realidade. E é algo que a gente precisa tomar o máximo cuidado, para não trazer para o nosso relacionamento. E a segunda consideração, que vai na contramão dessa primeira, é a seguinte:
torne-se você aquilo que Deus disse para Abraão, seja você uma bênção. Seja você aquela pessoa que os outros sentem falta quando não está presente. A mãe não chegou ainda. Cadê ele? Cadê ela? Abençoe, use a sua vida como um canal de bênção. Abra sua boca para lançar refrigério, para ministrar paz, alegria, para dizer coisas boas, coisas agradáveis, coisas edificantes, que venham a transformar o ambiente do nosso lar, da nossa casa, dos nossos filhos. Sejamos nós essas pessoas que carregam consigo o legado deixado pelo Espírito Santo, de sermos os promulgadores das boas novas do reino, aqueles que anunciam esperança, aqueles que são convictos da fé que carregam no coração. Sejamos nós estas pessoas, semeadores de boas sementes, que venham a crescer e venham se tornar em árvores frutíferas para trazer refrigério para as pessoas. Amém? Graças a Deus por isso. Então, querido, ao invés de criticar, destaque as virtudes, aponte os valores, ore mais, interceda mais, busque mais de Deus, para que o Senhor abençoe a vida dele, para que o Senhor abençoe a vida dela. Sejamos nós aqueles que estão dispostos a apoiar em todos os momentos, sejam eles bons ou sejam eles maus. Amém? Quarto aspecto, diga comigo, quarto aspecto. E a gente já vai caminhar para o fim. O quarto aspecto, que também é importantíssimo, é construir elos. Diga comigo, construir elos. Construir elos de fidelidade, de responsabilidade, de comprometimento, de confiança, entre outros. Imagine uma corrente. Deu para imaginar aí na sua mente? Amém? Cada elo dessa corrente é um elemento que nós construímos ao longo da vida. E casamento é uma realidade que está em constante processo de construção. E que evolui e se aperfeiçoa e se consolida com o passar do tempo. E tempo é um elemento que determina sobre a vida de cada um de nós aqui, ó. E todos os elos do nosso relacionamento estão diretamente vinculados e subordinados ao tempo. Aqui ninguém nasceu grande, ou nasceu? Ninguém aqui nasceu falando, ninguém aqui nasceu correndo. Nós amadurecemos conforme as fases e os processos da vida. Salomão diz assim, que tudo tem o seu tempo determinado. E que existe um tempo para cada um dos propósitos debaixo dos céus. Confiança, ei, preste atenção. Confiança é um elo que se fortalece com os anos. É um elo que ganha peso, que ganha durabilidade com o passar do tempo e que se mostra firme diante das pressões que vivemos no dia a dia. Fidelidade, comprometimento, responsabilidade são elos que nós construímos juntos e que vão trazer segurança para o nosso relacionamento. Você pode dizer para o seu marido, para a sua esposa aí, vamos construir elos que tragam segurança para o nosso relacionamento. Amém? Agora deixa eu fazer aqui uma reflexão com vocês. Uma corrente tem várias utilidades, certo?
Várias utilidades. Agora, qual o principal objetivo de uma corrente? Trancar o portão, muito bom. Por que a gente tranca o portão com uma corrente? Para trazer o quê? Olha aí onde a gente chega. Isso quer dizer que o principal objetivo desse objeto, desse instrumento, é trazer segurança. Se um camarada tem como único meio de transporte disponível uma bicicleta, é o recurso da vida dele. Geralmente, o que ele faz com essa bicicleta? Quando ele vai em algum lugar, ele tranca ela onde? Acorrenta ela onde? Num poste, certo? Agora, imagina comigo. Se a corrente for curta, ela vai trazer segurança para a bicicleta? Vai? Não vai. E se os elos dessa corrente forem frágeis? Vamos imaginar que ela tenha o comprimento ideal, porém os seus elos são frágeis. Vai trazer segurança para a bicicleta? Também não. Isso significa que, preste atenção, quando a corrente é curta, o seu alcance é limitado. E quando os elos são frágeis, o seu potencial, ele é fraco. Nós precisamos construir elos para que o nosso relacionamento se estenda e ultrapasse os limites que nós mesmos esperávamos, a ponto da gente se surpreender de forma maravilhosa. Mas peraí, eu esperava desse casamento isso daqui, mas ele se mostrou uma realidade muito superior àquilo que eu imaginava. Nós precisamos construir elos que deem longevidade para o nosso relacionamento. E sobre os elos já existentes, nós precisamos investir para trazer durabilidade, a fim de que tenhamos segurança. Amém? Então diga, precisamos construir elos que tragam longevidade, alcance e segurança para o nosso relacionamento. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos para o último aqui, porque já 9h30. Eu já oro com vocês. Quinto aspecto que a gente tem que tratar com a máxima consideração e o mais importante de todos. Deus. Diga comigo. Deus, o Senhor. Um relacionamento só pode ser pleno e completo se ele for construído, edificado em Deus. Fui claro? Um relacionamento só pode ser pleno e completo quando ele for edificado em Deus. O Senhor Jesus diz assim em Mateus capítulo 7, a certa altura do capítulo ele vai fazer a seguinte referência: que o homem prudente, ele é comparado àquele que ouve as palavras do Senhor e edifica a sua casa sobre a rocha. Vão cair as chuvas, vão correr os rios, vão soprar os ventos e vão dar com ímpeto contra aquela casa, porém ela não vai cair porque foi edificada sobre a rocha. Um relacionamento só pode ser pleno e completo se estiver edificado em Deus. Amém? E por que isso? Porque ninguém conhece mais de relacionamento do que Deus. Relacionamento é um propósito que nasce do coração de Deus para o homem criado. Viu Deus o homem e não era bom que ele estivesse só. Então eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E desse propósito, preste atenção que eu já vou concluir. Desse propósito, nasce a principal instituição que qualquer um de nós aqui pode participar, chamada casamento. E o casamento é tão importante
que faz referência ao relacionamento de Cristo com a sua igreja, do noivo com a sua noiva. Deu para entender isso? Veja, a palavra do Senhor diz que no princípio, no Gênesis, Deus fez vir um profundo sono sobre o homem. Tomou uma de suas costelas, fez a mulher, a trouxe e celebrou entre eles o matrimônio. Na cruz, Deus fez vir um profundo sono sobre Jesus. E usando o instrumento disponível ali, um soldado romano, feriu o mesmo lado, o mesmo ponto. Só que dali não saiu o osso. Por quê? Porque a humanidade já havia sido criada. Dali saiu água e saiu sangue. Dois elementos que vão representar o restabelecimento do propósito original. O sangue que cobre a multidão dos nossos pecados. E a água regeneradora, através da qual somos batizados e feitos novas criaturas. Diante de tão grande espetáculo, a história diz que o primeiro Adão faz uma declaração: ei, essa sim é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, e será chamada mulher. Então Deus diz: por isso o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir a ela, sua esposa, e serão os dois uma só carne. Não foi diferente com o segundo Adão, que tendo deixado a sua casa, deixado o seu pai, o verbo se faz carne, caminha entre nós. Ele vai à cruz, ele sangra, ele expira, ele ressuscita ao terceiro dia, e tudo isso para resgatar a sua amada, para resgatar a sua noiva e restabelecer o propósito que Deus havia estabelecido. A história diz que os nossos pais Adão e Eva erraram, pecaram, tropeçaram e tiraram as coisas todas do lugar. Adão e Eva machucaram, feriram um relacionamento que havia sido estabelecido para ser perfeito. Assim como a gente, às vezes, né? Acaba machucando um ao outro, até mesmo sem querer. Mas graças a Deus, porque a história não parou aí. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para colocar as coisas nos seus devidos lugares, para tomar de volta a sua amada, resgatá-la, e um dia Ele voltará para nos levar para junto dEle. Amém? Um relacionamento só pode ser pleno e completo se ele estiver edificado em Deus. Veja, o Senhor Jesus é o exemplo maior de como um homem deve tratar a sua esposa. E a igreja deveria ser a representação máxima de como uma esposa deve cuidar do seu marido. Graças a Deus por sua palavra. Graças a Deus por sua bondade. Graças a Deus porque nessa noite o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos dá uma nova oportunidade. Existe uma tradição judaica, você pode ficar de pé e eu vou orar com você. Existe uma tradição judaica que diz que quando um rapaz, ele desposa uma moça, assume com ela o compromisso do noivado, a ela ele dá uma joia. E nessa joia a seguinte inscrição: consagrada a mim. E depois de assumir esse compromisso com a jovem, ele volta para a sua vida, para a sua realidade com uma missão específica: construir para o casal uma casa. E ele tem a obrigação de efetivamente participar da construção dessa casa. Por isso Jesus diz assim: eis que vou para o Pai, vos preparar morada, construir uma casa para vocês, e quando isso eu fizer, voltarei para levá-los para junto de mim, para que aonde eu estiver estejais vós também.
A moça permanece com os pais. E a partir daí, tudo o que o noivo tiver que tratar com a noiva, vai fazê-lo pela figura de um intermediário que a Bíblia chama de amigo do noivo. Todas as informações do noivo e todas as orientações que a noiva tiver que transmitir para o noivo, serão feitas agora através do amigo do noivo. Graças a Deus porque o amigo do noivo está aqui nessa noite. Graças a Deus porque o amado Espírito Santo está conosco. E é Ele quem nos ajuda e nos auxilia. Nos auxilia como marido, como esposa. E nos auxilia no nosso relacionamento com o nosso amado, que um dia voltará para nos levar para junto dele. Amém? Eu posso orar e dar por encerrado? Então eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. E nós vamos orar. Sabe, queridos, de tudo que eu meditei a respeito dessa palavra, algo ficou muito marcado no meu coração. Que esse relacionamento ele é de fato muito desafiador. Que ele é muito significativo. E que no final de tudo, valeu a pena a escolha que nós fizemos. Valeu a pena a escolha que você fez para com a sua esposa e a escolha que ela fez para estar com você. De fato, essa história será escrita muitas vezes em meio a lágrimas. Boa parte dela será escrita em meio a sorrisos, em meio a reuniões de alegria, de felicidade. Mas algumas coisas vão precisar de lágrimas, vão precisar de choro, vão precisar de dedicação, de perseverança. Mas no final de tudo, seremos coroados pela vitória de Jesus sobre a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite, querido Deus. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na sua casa, pelo privilégio de ouvirmos a sua voz. Te bendizemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem realizado. Tua palavra nos ensina que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queremos agora, como casais, consagrar a nossa vida, o nosso matrimônio, que já, de fato, está diante da tua presença. Reafirmarmos a aliança um dia estabelecida entre nós, dizendo, Senhor, venha e reine sobre o nosso relacionamento. Nos ensine, diante das nossas fraquezas, diante da nossa pequenez, que teu Espírito Santo traga à nossa memória, todos os dias, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Oh Pai, nós te agradecemos pelo seu amor para com a nossa vida, e que o amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa bendita do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Dá um abraço, um beijo aí no teu marido, na tua esposa. Que Deus os abençoe. Obrigado, viu, Adriano? Deus abençoe, viu? Oi, irmão. Que bênção. Obrigado, viu? Irmãos, é muito gratificante, né? Uma palavra dessa. E a única coisa que eu tenho para dizer para vocês, antes de a gente subir, para a gente poder alimentar agora a barriguinha, né, Jorge? Que a gente estava lá fora já analisando, né? Em 1 Coríntios 11, 28, está escrito assim: examine-se, pois, não é Coríntias, não, é Corintos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, assim, irmãos, pegue essa palavra que foi ministrada hoje, examine, põe ela, comece a colocar ela em prática. Porque eu e minha esposa, a gente estava ali atrás, e tinha hora que a gente ria, tinha hora que a gente chorava, porque a gente lembrava de todos os momentos que a gente passou, e continua passando. Porque casamento é isso mesmo, viu? Casamento é uma luta, mas é uma benção. E para nós está sendo uma vitória todo dia. Amém? Vamos subir então. Deus abençoe a vida de todos.